noite. Nós da escola agradecemos a presença de todos vocês. Para começar essa noite maravilhosa, eu gostaria de apresentar o espaço em que vocês se encontram. Nossa escola é dividida em levels. Cada level é responsável por agregar um pacote completo de conhecimentos. O level 1 tem como principal função a montagem de peça e a experiência de se apresentar pela primeira vez. Já o level 2 tem como principal função aprender a escrever uma peça. Nesse level, os alunos escrevem a própria peça que irão apresentar. O level 3 tem como principal função aprender cada função dentro de um espetáculo. Ou seja, cada aluno fica responsável por uma função diferente. Direção, cenário, figurino, escrita, por aí vai. O level 4 tem como principal função o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos nos levels anteriores. Nesse level, eles podem escolher 3 caminhos: montagem de peça, estudo de mesa ou direção. Temos ainda as sketches, que são para os alunos que entraram na introdução no meio do ano e finalizaram ela no meio do ano seguinte. Vocês fazem as contas. E entram na nossa nota apresentando cenas curtas. Todos vocês são convidados para fazerem parte da nossa família teatral. Antes de começar a apresentação de hoje, peço por gentileza que deixem os celulares no silencioso, mesmo que seja tentador ouvir os toques de celular divertidos de vocês. Fotos e vídeos são permitidos, contanto que seja sem flash para não atrapalhar os atores e o restante do público. E marquem a escola quando forem postar as fotos. Fiquem à vontade que já vamos começar. Desejo a todos vocês um ótimo espetáculo. Meu Deus, parece que vai chover forte hoje. Vai, o céu está pesado desde cedo. Como se isso fosse o pior que podia acontecer. A porta do quintal ficou aberta? Que diferença faz? A gente vai ficar trancado aqui de qualquer jeito. Ai, tá com molho. Mas eu porque sem molho. Ninguém pediu nada, eu cozinhei o que deu. Já até esfriou, mas ainda dá pra salvar. Como sempre, né? Faz drama e espera que a gente aplauda. Seria ótimo um jantar sem comentários passivos e agressivos. Então para de falar, Álvaro. Se fingir que não está chovendo, talvez a chuva pare. A chuva é boa, faz as plantas crescerem. Então vocês vão brigar antes ou depois da sobremesa? Eu aposto em antes. E se sobrar a sobremesa, eu posso cobrar um precinho justo. E que foi? Olhem, eu fiz um enfeite pra mesa. Isso é mato, Nina. Que nojo. Eu gostei. É o prato mais leve da noite. Claro que gostou. Acho que estão todos aí, né? Então aproveite. Vai ser uma longa noite. Uma noite. Eu só queria uma noite normal. Isso aqui é o mais perto do normal que a gente vai conseguir chegar aqui. Se é pra fingir que somos família, nós vamos ter que brindar também? Brindar o quê? Ó, dilúvio? Pelo menos tá todo mundo junto, ó, que bonitinho. Forçados, né? Obrigada, chuva. É o bem da gente. Mesmo bagunçado, a gente ainda é a gente, né? Estamos na mesma casa, mas é como se estivéssemos em planetas diferentes. A chuva tá aumentando e eu acho que ela vem pra mostrar tudo o que está escondido.
Júnior. Essa chuva não dá treco. A gente devia ter tentado uma desculpa. Olha, se a chuva piorar, vocês podem ficar no quarto de hóspedes. Tomara que não precise. A casa continua igualzinha, né? Parece até que o tempo parou. Algumas coisas mudaram. É, a comida, talvez. Ou piorou. Depende do ponto de vista. Tem coisa aí que eu nem sei o que é. Mas isso é legal. Cada garfada é uma surpresa. Tipo, roleta russa culinária. Família é quando você quer. Família é quando você quer ir embora, mas tá chovendo. Eu gosto disso. Se eu me fingir de morta, alguém me leva de volta pro quarto? Eu até comeria. Se eu tivesse qualquer apetite para todo esse teatrinho. Eu só queria um jantar. Um momento em que estivéssemos juntos. Mas a gente tá junto. Só falta filmar e mandar pro terapeuta. Talvez tomar um calmante. Eu escrevi um poema. Quer ouvir? Depois. Mas é curtinho. Depois. Ah, Aqui tem gente que briga, gente que sente, gente que finge que não sente. Mas a gente ainda é gente. Ah, poeta da casa, por que não manda fazer camiseta? Eu gostei. Achei bonito. Claro que achou. Tá acostumada um pouco. Ah, para de comer com a mão, isso é nojento. Desculpa, nobre senhora. O garfo não condiz com o tamanho da minha fome. É, tem gente que come como se não fosse nunca mais a comida. Isso tem nome, hein? Tem. Trauma. Tudo virou trauma agora. E às vezes virou mesmo. vocês sempre foram assim? Não, só quando tem plateia. Eu tentei. Juro que eu tentei. Tentar não é conseguir, Helena. Julgar não é ajudar, Marta. Se a gente ficasse quieto, dava pra ouvir o nosso coração. Isso aqui tá parecendo mais um acerto de conta do que o jantar. É, e a conta tá cara. Talvez fosse só saudade. Saudade do quê? Eu fazia conta até pra comprar bala. Do tipo, se eu guardar 3 moedas hoje, amanhã eu posso comprar mais 2. Ou então, guardar mais 3. Depende. Se você é capaz de dizer não. Eu sempre admirei quem sabia só querer, sem precisar ter. Mas é claro, admiro
admiração é uma coisa, confiança é outra. Então eu quis por mim, e eu quis por quem não quis por mim. Tinha uma gaveta lá em casa, e ela ficava trancada. Eu lembro que me diziam: não mexa, é do seu pai! Eu abri ela todos os dias. Eu senti o que era dele, como se fosse meu. E eu contava cada centavo, cada recibo. Mas não era pelo dinheiro. Era pra sentir que ele estava ali, mesmo sem estar. A primeira vez que eu ganhei um dinheiro de verdade, eu não gastei, eu guardei. Toda vez que eu olhava pra ele, era como se eu pertencesse mais a mim. Aí um dia me falaram que guardar demais é não viver. Mas o que ninguém nunca me falou é como se vive quando nunca guardaram você. Não é pelo que custa, é pelo que prova. Se eu te der isso, você fica, pai? Você tá limpando? Jura? Achei que fosse arte contemporânea. Tô tentando, né? É a única coisa que não parece um caos. Mas aí fica mais coerente com o resto da casa. Acabou? Vou pensar. Você viu que o som da comida caindo no prato me acalma? Tipo, agora tem alguma coisa no mundo que eu entendo. Você entende de comida, né? Eu entendo do vazio. É porque você idolatra o vazio.
Parece até que tem orgulho de dizer que não sente fome. Não é orgulho, é proteção. Você lembra daquele bolo de aniversário? O de chocolate com a bela torta. É, que você comeu metade antes dos parabéns? Aí eu achei que ninguém ia cantar. Eu tava certa. Fiquei 2 dias sem comer depois daquele dia, sabia? Porque você fazia greve. E eu? Mas stop. E você acha que alguma de nós venceu? Não sei. Talvez a fome tenha vencido as duas. Querem dividir? Que fofo. Bela nem pressentiu o gosto. Agradeço, mas não posso. Ah, mas não é veneno. É só pra dividir. Sabe o que me dá mais medo? De ficar com fome. Não, né? De precisar de alguém, mas não conseguir engolir o que veio junto. Tipo, que vem junto com a ajuda ou com amor? Tudo. O medo, a cobrança, o peso da dívida afetiva. Eu também tenho medo de ficar devendo. Mas comigo era o contrário. Eu comia pra tentar devolver o que eu nunca recebi. É. Se não fui rápida pra preencher o buraco, eu só falei. Teve uma vez que era de madrugada. Eu fui comer na despensa da cozinha. Eu tava com tanto medo. Mas o pacote de bolacha abrindo. Ai, era como um abraço. Teve uma vez que eu me forcei a vomitar um bombom. Não era nem pela caloria dessa vez. Era só pra sentir que eu podia ter controle de alguma coisa. Eles dizem, essas duas vivem brigando. Mas ninguém nunca perguntou do que a gente tá tentando se defender. Nós éramos 2 estômagos vazios, só tentando lidar com a ausência. Dividir parece fácil, né? Só pra quem nunca teve muito de sobrar. Ou de faltar. Vai, é só um pedacinho, dá pra arriscar. Anda, pega. Se for veneno, então pelo menos a gente vai junto, né? Dizem que quem dorme demais perde a vida. Mas se a vida for o que cansa, eu não tô com sono. Só não sei o que fazer com as minhas horas.
Uma vez já tentei reagir e obriguei a sorrir o jantar inteiro. Chega, minha mandíbula ficou doendo por 2 dias. Se eu me mexo devagar, fala que eu sou lenta. Mas se eu fico parada, eu sou inútil. Mas ninguém me pergunta o porquê eu sou assim. Minhas mãos sabem o que fazer, mas o meu corpo inteiro não reage. Eu queria ter nascido planta, só existir, respirar devagar, crescer onde me colocaram e no final, se murchar, tá tudo bem. Ah, você tá aí? Tô. Quer saber o que eu tenho? Só se quiser contar. Nem eu sei o que eu tenho, só sei que é grande, pesado, cansado, mas não tem nome. Pode ser que não tenha mesmo. Ou que ainda não tenha. Não sei o que é mais cansativo, o mundo lá fora ou o mundo aqui dentro. E se a gente ficar aqui por um tempo? Sem precisar correr pra lugar nenhum? Ficar às vezes é difícil, porque ficar é estar, e estar dói. Mas dói menos do que fugir o tempo todo. Quer ouvir livro? Talvez eu não esteja quebrada. Talvez eu só esteja cansada de fingir que eu posso estar. Pode descansar. Eu fico aqui até você querer levantar. Olha isso. O quê? Essa foto. Foi no sítio. Eu lembro da toalha de mesa xadrez. Você brigou comigo por causa da torta, lembra? Porque você pegou a última fatia mesmo sabendo que eu tinha feito pra mim. Eu só queria saber como era pegar a última coisa sem pedir desculpa. Mãe, o que foi? Eu tinha mais cabelo e menos rugas. Aí você também falava menos, né? Mas daí eu escutava menos. Sabe o que eu acho estranho? Todo mundo sorri. Parece até real. Talvez
Talvez fosse. Talvez a gente não sabia o que estava por vir ainda. Eu lembro também. A comida era simples, mas a gente comeu todo mundo junto. E rimos muito. Até que a energia caiu. E a gente teve que usar vela. Você, Helena, ficou nervosa, achando que estragou tudo. Eu sempre achei que fosse estragar as coisas mesmo antes de acontecer. E o que aconteceu depois? Depois, a gente cresceu. Ou se afastou, ou se fechou. Ou tudo isso junto. Depois, cada um aprendeu a falar mais alto, para não ser esquecido. Vou falar mais profundo. E a culpa virou pão de cada dia. E ninguém mais teve coragem de perguntar se doía, que doía. Eu lembro da roupa que usava. Você me elogiou, Helena. Foi a primeira vez. Foi sincero. Foi marcante. Todo mundo acha que alguém que começou a se afastar. Mas talvez tenha sido silêncio entre os jantares, entre os aniversários, as mensagens não respondidas. Talvez a gente tenha se calado, sem gritar. Vocês lembram do jogo? Aquele de se você fosse um bicho, qual seria? Jogávamos todas as noites antes de dormir. Cada um dizia um. Eu sempre queria ser um passarinho, porque dava pra ir e voltar e ninguém me achar estranho. Se essa aqui fosse a última vez que a gente se juntasse, o que vocês diriam? Talvez eu perdoaria. Se alguém me pedisse. Talvez o que eu pediria também, mesmo sem saber como. Talvez eu dissesse que eu sinto saudade, mesmo não sabendo do que. Ainda dá tempo de inventar outro final. Inventando desculpas, mas eu sabia que te encontraria aqui. Você tem esse talento de ferver em silêncio. Melhor do que explodir com plateia. Depende. O público ajuda a dramatizar. Você fala como quem não sente nada. Eu não deixo transbordar, porque quando transborda, vira bagunça. E a bagunça afasta o respeito. O seu respeito frente a mim. Você sempre teve dificuldade com a autoridade. Porque a autoridade sempre teve facilidade de me ignorar. Eu ainda era criança quando você já dizia que eu precisava me impor. Mas que toda vez que eu reagia, eu era problemático. De que toda vez que eu falava mais alto, eu era insolente. E de que toda vez que eu chorava, era drama. É, a vida cobra dureza. E quando a dureza vira couraça? E quando a fé vira a única opção? Foi você quem me ensinou a não confiar no afeto. Eu te ensinei a sobreviver. Alguém precisava fazer esse papel. Ah, é? Pois parabéns! Eu sobrevivi. Mas não sei viver. Você sempre achou que eu te diminuía. Isso não precisava dizer.
seu olhar já fazia o serviço. Sabe, quando eu era pequeno, eu queria ser exatamente como você. Forte, intocável, invisível às dores. E aí eu aprendi que ser intocável é a mesma coisa que ser inalcançável. E que ninguém abraça estátuas. Eu cresci ouvindo que homem não chora, que gente forte engole. E eu engoli tanto que hoje eu não sei mais o gosto que sinto. Pois eu gritei tudo. Eu gritei, eu fugi, eu bati porta. E mesmo assim, não me escutaram. Eu te vi, mas eu não sabia o que fazer com o que você era. E talvez eu tive medo. Você teve nojo dos meus jeitos, das minhas explosões? Você só me via quando eu fazia barulho. Barulho é mais fácil de notar do que o silêncio. O que você queria que eu tivesse feito? Me olhado. Só isso. Sem medo, sem julgamentos, como um igual. Não como inimigo. Eu não sei voltar atrás, mas talvez eu saiba te escutar. Então escuta o que eu não gritei. Escuta aquilo que ficou entalado na minha garganta por anos. Foi sempre assim. Ela entrava no lugar e o mundo mudava de foco. E eu virava voltura. Quando ele dizia que eu era bonita, era como se minha pele acendesse. Eu sorria com o corpo, porque era o único lugar onde ainda me notava. Aos 8, ela ganhou uma boneca nova. Aos 9, eu ganhei a boneca antiga dela. O braço quebrado. Eu aprendi a dizer sim, antes mesmo de saber o que era não. Porque o sim segurava as pessoas por algumas horas. E quando eles iam embora, levavam o que eu fingia ser e deixavam o que eu era, sozinha. Eu nunca soube se ela fazia de propósito ou se simplesmente não via o que causava, o que quebrava. Eu nunca quis roubar nada de ninguém. Só queria me sentir suficiente. Teve uma vez que ela chorou na cozinha. Eu pensei, agora eu vou ver que ela também sente. Mas não. Deram um colo pra ela. E eu continuei invisível. Teve um homem que disse que eu era intensa. Depois que eu era demais. Depois sumi. É sempre assim. Intensa demais pra ficar.
frágil demais para esquecer. Inveja não é querer destruir. É só querer existir no lugar do outro, pelo menos por um dia. Luxúria não é querer ter todos, é querer ser querido. Por inteiro, não só enquanto duram as mãos. Me chamaram de fria. Me chamaram de fácil. Mas era só uma proteção. Era só carência. Se um dia ela me viu, não disse. Se um dia alguém me amou, não ficou. Será que eu fui amada alguma vez do meu jeito? Se eu soubesse que você viria aqui, eu tinha dado meia volta. Ainda dá tempo. Eu sei que você vai embora, como se eu tivesse que ser convidada a ficar. Você ainda limpa porque não tá sujo. Você ainda finge que lê pra não conversar. Conversar com você sempre foi um esporte de risco. Porque você sempre achou que sabia mais sobre todo mundo, inclusive sobre mim. Não, eu só sabia que você guardava coisa demais. Guardar. Guardar é a única coisa que nunca me tiraram. As palavras, os silêncios ficaram comigo mesmo quando ninguém ficou. Você lembra do dia em que a Helena se casou? Claro que lembro. Você tava com a gravata torta. E ela brilhava. Como sempre. Você desapareceu da festa. Fiquei sentada atrás da cozinha. Comi 7 pedaços de bolo. Era o único lugar onde ninguém ia perguntar se eu estava bem. Por que você nunca disse nada? Porque ninguém perguntou? E quando não perguntam, a gente faz da mágoa um cobertor. Não esquenta, mas cobre. Eu achei que você me odiava. Eu achava que você nem lembrava que eu existia. Odiar existe presença. Eu só me acostumei com a ausência. Marco, eu não sou bom com isso. Com esse tipo de conversa, com esse tipo de sentimento. Ninguém é bom no que nunca foi permitido praticar. Você sabe o que é passar a sua vida achando que sua presença atrapalha? Sim. Se ninguém tá lendo, ele cria só um pedaço de papel. Talvez a gente viu isso também. Histórias dobradas que ninguém lê mais. As palavras entre vocês ficaram tão duras. Talvez, se falar mais baixo, elas fiquem mais leves. Talvez um dia a gente aprenda a conversar sem se excluir. Talvez. Mas hoje, poderíamos ficar aqui, sem brigas. Sem fugir. Eu ouvi tanta coisa, tanta voz, tanto silêncio com raiva. Falaram que comer demais machuca. Falaram que sentir demais atrapalha. Falaram que mostrar demais espanta.
Mas ninguém nunca disse o que é demais para uma criança. Você é exagerado! Você é difícil! Você é igual fulano! Você devia ser mais forte! E se eu for tudo isso mesmo? Forte demais, fraca demais, sensível demais ou calada demais? Você sempre foi o problema dessa casa. Tem coisa aqui que eu nem sei o que é. Barulho é mais fácil notar do que o silêncio. Talvez eu não esteja quebrada. Será que eu fui amada alguma vez? Mas e se eu não for nada? E se eu só estiver começando? Talvez eu não precise deles. Talvez eu precise ouvir. Até a minha própria voz nascer. Eu sou o que escuta quando ninguém fala. O espaço entre o tanto faz e o eu não sei. Guardo pedaços que caem dos outros, mesmo quando dizem que tá tudo bem. Eu tento entender o que ninguém explica, como se o silêncio fosse um brinquedo quebrado. Tem dia que pareço vazia, mas é que eu tô cheia de coisas que não são minhas. Às vezes sou vento, às vezes sou pedra. Às vezes eu só quero um colo que não pesa. Se eu ficar bem quieta, talvez eu descubra pra onde as coisas vão quando dói. E quem sabe um dia eu invente um novo jeito de ser. Um que caiba em mim, sem faltar pedaço. Mãe, a internet caiu e a luz do banheiro tá piscando que nem filme de terror. Claro que tá. Eu avisei, mas ninguém escuta. Você avisa tudo, né, Helena? Até o óculos, mas não sabe ouvir nada. Mãe, a luz do quarto tá pingando. Literalmente. Tem goteira. Ai, Zé. Tá tudo pingando, tá tudo caindo. Caramba, você é capaz de colaborar com o mínimo? Mas eu tô colaborando. Eu tô testando o nível de paciência do grupo. Só faltava isso, colapso coletivo. Tem gente aqui que só funciona no caos. Você tá falando de mim, Aldo? Eu falo pra quem tiver coragem de recolher seu próprio reflexo. Se eu soubesse que ia ficar presa aqui, eu tinha trazido um calmante. Se eu soubesse que eu ia ter que conviver com vocês, eu tinha cobrado ingresso. Mas vocês nunca perceberam? Essa casa aqui sempre foi uma armadilha. Vocês sabem de onde vem essa água toda? Do céu? Não, das coisas que ninguém chora. Eu tentei manter tudo junto. Essa força que você acha que tem só serve pra amarrar ainda mais a gente. Ela sempre foi assim, drama puro, desde pequena. Você sempre foi amarga porque ninguém escolheu. Pelo menos eu nunca precisei implorar por atenção com perfume barato. Vocês
esse outro em essa família que vocês querem defender? Vocês são o motivo de eu querer ir embora desde sempre. Eu sou o único que entendeu isso aqui. Que a única saída é não depender de ninguém. Vocês estão precisando de uma boa dose de realidade. Não, a gente só precisa de um pouco de paz. E vai ter mais Olha pra... Vocês não sabem escutar! Vocês jogam dor dos outros e esperam que ela volte limpa! Mas dor suja! Dor bruta! Eu fiquei ouvindo tudo! As brigas, as mentiras, as mágoas que ninguém quis cuidar! E agora vocês me ensinam que é assim que se ama! Eu só queria entender como se cresce no meio disso, sem virar isso também! A tempestade, ela não vem de fora, ela mora aqui. Uma vez, me disseram que eu era demais. Depois, de menos. Eu passei a minha vida tentando acertar esse tamanho. E nunca era o suficiente. Me chamavam de insensível, como se fosse um insulto. Então, eu aprendi a me calar, para não me ferir mais. Só que não me disseram que o silêncio também corta. Comi pra não chorar. Chorei pra não gritar. Engoli tudo. Mas não era fome. Era saudade do que ninguém nunca lembrava de me dar. Atenção sem julgamento. Eu não era preguiçosa. Eu só não sabia por onde começava. O áudio me escondia. Às vezes deitava pra não sumir. Outras pra ver se alguém me via sem eu precisar levantar. Eu aprendi a contar tudo, menos a contar comigo. Eu aprendi a vender tudo, mas eu nunca vendo o que mais me importa, que é a minha calma. A raiva era escudo, mas quando eu tirei, descobri que também machucava quem segurava. Eu gritava porque, no fundo, eu só queria que alguém me escutasse. Achei que ser esquecida me protegia, mas a inveja me fez minha e nunca ensinou a sair de mim. Comparações silenciosas foram elas que me moldaram, que me tiraram de mim mesma. Me vestiram de desejo e eu acreditei que era amor. Mas o amor nunca morou onde me tocaram. Eu me doei por inteiro para não ser metade, mas acabei só um pedaço nas mãos de todos. Eu fui treinado para vencer, mas ninguém nunca me ensinou o que fazer quando a vitória tem que ser dividida. Confundi controle com força, silêncio com sabedoria. E agora, nem sei mais onde eu guardei meu nome. Eu escutei tudo. Guardei cada palavra como se fossem mapas. Mas os caminhos que vocês deixaram não levam pra fora. Se eu repetir o que vi, viro parte disso. Mas se eu inventar um novo jeito, talvez vocês me sigam.
tentando. Hoje eu tô tentando ajudar. A casa que está maior agora ou a gente que parece menor? É a gente que tá mais junto, mesmo sem saber direito como. Parece que a chuva passou. A mesa pode ser posta. Agora com um outro dia. Não precisa ser um banquete. Só precisa ser de verdade. Pode ser que amanhã tudo volte a ser como era antes. Ou quase. Mas agora tem uma fresta aberta. E frestas são onde a luz entra. Obrigada por ouvirem com a gente. Agora, escutem vocês também.